Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, a penúltima rodada da Série A2, o meu campeonato favorito. Trabalhei ontem na TV Ulisses, dia 2 de março, domingão, jogo único. Taubaté, se vencesse o Juventus, já estaria classificado. Empatou, tá com boa chance, o Juventus está fora, tá preocupante, mas após essa penúltima rodada, temos 4 classificados para a próxima fase. Lembrando que na rodada anterior, na antepenúltima, só o Primavera tinha garantido matematicamente a classificação. Agora o vice-líder capivariano classificou e com vitória, hein? Com estilo, com vitória. O 15 de Piracicaba classificou também, já foi líder o 15, empatou com o Primavera e garantiu sua classificação com o resultado do Taubaté. E o Ituano, que conquistou uma vitória que eu diria a mais fantástica da competição, perdia por 2-1 para o Votuporanguense lá em Votuporanga, empatou aos 49 do segundo tempo e foi marcar os 57, o 3-2 e também classificou. Primavera primeiro 27, Capivariano segundo 25, 15 Piracicaba terceiro 22, Ituano quarto 22, esses estão garantidos na próxima fase. Agora você tem o Taubaté com 20 é o quinto, o Grêmio Prudente com 20 é o sexto, o Oeste com 20 é o sétimo e o São José com 19 é o oitavo. Esses dependem só de si, mas estão na luta nessa última rodada. A Ferroviária, que tem os mesmos 19 pontos do São José, e um a menos que Taubaté, Grêmio Prudente e Oeste. O Santo André com 18 e o próprio Juventus com 18. Aspas, por quê? O Votuporanguense, que perdeu do Ituano, tem 16. Mas nesta quarta-feira, dia 5, ele vai fazer o jogo a menos que tem com o Linense em Lins. É verdade que o Linense precisa vencer para escapar definitivamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas se o Votuporanguense vencer, ele vai a 19, ultrapassa Juventus e Santo André, fica com os mesmos 19 de São José e Ferroviária e entra definitivamente na briga. Então, a gente vai ver se briga ou não briga nesta quarta-feira o Votuporanguense. O Linense, quarta-feira, se vencer, não tem mais chance de cair. Se não vencer, vai para a última rodada com chance de cair. A Portuguesa Santista está com 12 pontos e está fora. O Rio Claro ganhou a primeira, gente. Ganhou a primeira. E foi ganhar justamente foi ganhar justamente da Ferroviária. Impediu a Ferroviária de voltar para o G8. E ganhou a primeira e saiu da lanterna, tem 12 pontos. E agora depende de uma combinação de resultados aí para não cair. E o São Bento, que perdeu mais uma, foi a última colocação e está numa situação desesperadora. E olha o detalhe, na última rodada jogam São Bento e Rio Claro, os dois da zona do rebaixamento. Ou seja, um vai cair. E de repente até os dois, porque a Portuguesa Santista e o Linense dependem só dele. Olha que situação, hein? Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Hoje homenageando a minha querida Lusa, a Lusa do Canindé, que está fora do Paulistão, mas vai jogar a Série D, está fora da Copa do Brasil, mas vai jogar a Série D. Então isso é o importante, subir na Série D. Bom, vamos falar então do líder Primavera. Fez um jogo que eu acompanhei pela TV Cultura com o 15 Piracicaba, dois times extremamente competentes. Logo no começo do jogo, o Gilberto Alemão, numa disputa de cabeça, com o próprio Luizão do seu time, bateu a cabeça. Teve uma situação meio confusa ali, a ambulância entrou. Num primeiro momento todo mundo ficou preocupado. Eu estava ouvindo a transmissão e o Jameli, que foi jogador, estava explicando, não, ele já levantou, teve algum movimento e tal. A ambulância levou, graças a Deus não foi nada demais, né? Foi atendido ali em Indaiatuba mesmo no hospital, tudo beleza. Jogo disputado, jogo equilibrado, jogo com poucas chances claras de gol. 2.672 pessoas em Indaiatuba, belo presente, né? Primavera merece, já estava classificado. E o Primavera, com o empate, conseguiu manter a primeira colocação. Vai dependendo de si para ser o primeiro. O 15 Piracicaba, com o empate, foi 22, segue na terceira colocação e garantiu, com os resultados da rodada, a sua classificação. O Capivariano, super vice-líder,
Rapaz, eu acompanhei esse jogo inteiro, 865 pessoas em Capivari, jogo disputado, chance do São José de um lado, chance do Capivariano do outro. Aí, logo no segundo tempo, numa cobrança, uma bola dentro da área, né? O Carlos Alberto cobrou escanteio. Carlos Alberto é bom jogador, hein, cara? Carlos Eduardo, desculpa, é Carlos Eduardo. Bom jogador, bate fácil na bola parada e tal. O Carlos Eduardo cobrou e o Lailton marcou seu primeiro gol na competição. O zagueirão meteu de cabeça, fez 1-0 aos 21. O São José lutou. O Capivariano, jogo muito bom, duas equipes bem treinadas e o Capivariano venceu mais uma, cara. Olha, agora encostou de vez. 25-27 no líder Primavera. Vai para a última rodada, os dois, só para ver quem é o primeiro. Mas que campanha, hein? E o São José, apesar da derrota, ele é o 8º colocado com 19 pontos e depende só de si. Isso que é o que mais importa, né? Primavera 27, Capivariano 25, 22 15 Piracicaba e o Ituano que garantiu a classificação. Mazola Júnior chegou lá, hein, rapaz? Deu uma chacoalhada na rapaziada, hein? E foi uma vitória fantástica. Começou com 1-0 o gol do Walterson. Beleza, tranquilo, tá jogando fora de casa, logo no primeiro tempo. Chico Elias, que estava no banco de reservas, foi expulso, Mazola Júnior e tal, enfim. Aí, rapaz, o Orlando Júnior empatou, num petardo de fora da área, e depois o Hugo, no comecinho do segundo tempo, virou o placar, cara. Cruzamento do próprio Orlando Júnior, outro bom jogador, o Hugo foi lá, fez 2-1. 1.004 pagantes, torcedor de Votuporanguense lá na cidade de Votuporanga fazendo aquela festa, o time, com essa vitória, ia ficar numa situação extremamente maravilhosa para brigar pela classificação, e de repente saiu um pênalti depois dos 45, um pênalti pro Ituano, aquela confusão toda e tal, papapá. Bruno Alves cobrou e fez 2-2 aos 49. Aí tem os acréscimos e tal, papapá. Outro pênalti pro Ituano. Outra bela cobrança do Bruno Alves, 3-2, que vitória fantástica, vitória de classificação, 22 pontos, 15 Piracicaba 22, Ituano 22, os dois classificados, e o Votuporanguense tem 16. Se ele ganhar o jogo de quarta-feira, ele fica na briga. Se não ganhar, sai da briga e fica mais um ano na Série A2, certo? Aí nós vamos pro Taubaté. Fiz ontem na TV Ulisses, rapaz. Muito obrigado pela grande audiência. Chegou um momento que tinha 5, 6, 7 mil pessoas simultaneamente lá acompanhando. Desenrolar da rodada, o 0-0. Poucas chances claras, tanto para Taubaté quanto para Juventus. Poucas chances claras. Mas, gente, 3 horas da tarde. Um calor terrível. Acho que a federação tinha que rever essas situações aí. Jogos. É preocupante, gente. É alarmante até. Alguma coisa pode acontecer. Você viu que o Popó do 15 de Jaú acabou tendo infarto e não foi por causa do calor. Enfim, atleta também é ser humano. Às vezes a gente pensa que é super-herói. Não é, cara. Não é. É desumano. E nesse calor desumano, 0-0, meio acompanhei o jogo todo e tal, trabalhei nesse jogo. Dois times muito bem treinados, defensivamente foram muito bem, mas ofensivamente. E o 0-0, com 1.429 pessoas no estádio, foi bom para o Taubaté, 20 pontos, depende só de si, é o 5º colocado, tranquilo, subiu 2 posições ainda na tabela. O Juventus é o 11º com 18, se o Votuporanguense vencer, ele até caiu uma posição. Então, além de vencer na última rodada em casa, vai ter que contar com combinação de resultados, o que é sempre muito difícil, né? Quem perdeu a chance de se classificar também foi o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente jogando em casa, mas jogava com o Santo André, que tinha chance de classificar também. Um jogo muito disputado, né? No final do jogo, até o Jussani cruzou uma bola, o Vitor Luck fez o gol e o juiz deu impedimento, aquela confusão toda e tudo. Mas, enfim, num jogo com poucas chances claras de gol também, 1.739 pagantes, o Grêmio Prudente ficou no 0-0 com o Santo André. Grêmio Prudente, 5º colocado, 6º colocado com 20 pontos, caiu uma posição. O Santo André, 10º com 18. O Grêmio Prudente depende só de si. Santo André também precisa vencer na próxima rodada em casa, na última rodada em casa, e contar com algumas combinações de resultados para se classificar. O Oeste, rapaz, estava perdendo da Portuguesa Santista em casa por 2-0. E na verdade não é em casa, né? Não estava jogando em Barueri, estava jogando em Santana do Parnaíba, que é ali pertinho. Mas enfim, a Portuguesa desesperada fez um gol com o Bacari de cabeça aos 49 do primeiro tempo e fez com o Luizinho 2-0 aos 28 do segundo. Caminhava tranquilamente para uma vitória que ia
deixar numa situação privilegiada, praticamente fora de qualquer risco de rebaixamento. 276 pagantes apenas, mas não é que o Matheus Araújo acabou marcando o gol aos 41 do segundo tempo, 2-1, o gol do Oeste, e depois o Henry aos 50, o artilheiro Henry, artilheiro porque ele fez seu 7º gol, igualou o Vinícius Popó do Capivariano, que não marcou na rodada, os dois têm 7, o Henry fez 2-2, deixou a Portuguesa ainda numa situação delicada, fora da zona do rebaixamento, mas com 12 pontos, os mesmos 12 do Rio Claro, ainda complicado, na última rodada podendo cair, né? E o Oeste, que esse pontinho se manteve dentro do G8, 7ª colocação, subiu uma, era o 8º, virou 7º, depende só de si na última rodada. E finalizando a rodada, o São José, que perdeu do Capivariano, é o 8º com 19. Primavera classificado 27, Capivariano classificado 25, 15 Piracicaba classificado 22, Ituano classificado 22. Aí você tem o Taubaté lutando, só depende de si com 20, quinto. Grêmio Prudente só depende de si com 20. É o 6º. O Oeste com 20 é o 7º, só depende de si. E o São José é o 8º, só depende de si. Olha a curiosidade, olha a curiosidade. O 9º colocado, a Ferroviária, com 19, só depende de si. Como, Ademar? Ela pega o Grêmio Prudente, que tem 20. Se ela vencer, no mínimo, ela fica com a vaga do Grêmio Prudente. Então a 9ª colocada só depende de si. Percebe? É uma situação, né? Então você tem do 5º ao 9º, todo mundo dependendo só de si, né? Ou seja, 5 times dependendo só de si por 4 vagas. Sensacional, né? Aí o Santo André precisa vencer na última rodada do Linense para ainda contar com algum tropeço de alguém e se classificar. O Juventus vai precisar vencer também o líder Primavera em casa e contar com o tropeço do Santo André, Ferroviária, enfim, e de alguém mais para se classificar, mais difícil. O Votuporanguense, se vencer quarta-feira, pode depender de si também, enfim. E lá na última rodada, Briosa, Rio Claro, São Bento e talvez até o Linense, dependendo do resultado de quarta-feira, brigando para não cair. Artilheiros, Vinícius Popó e Henry, né? E aí a gente tem que falar também, né, nos resultados do final de semana, lá de baixo, o Linense em casa pegou o São Bento, mandou o São Bento para a lanterna, deixou o São Bento quase rebaixado, vencendo por 2-0. O Edson Cariús fez mais um gol, ele chegou a 5 gols, o Edson Cariús, né? E o Valdeci, Linense, com 901 pessoas empurrando ali. Um detalhe, hein? Um detalhe. O Manzoli foi expulso do São Bento. O Igor Fança foi expulso do São Bento. O Rafael foi expulso do São Bento. Na última rodada ainda vai ter desfalques, né? O Fabiano Carneiro, que está lá quebrando o galho, nem o São Bento vai terminar ainda sem SAF, e provavelmente sem treinador. Olha que vexame. Time que era para ter acertado a SAF, era para ter começado com SAF, daí tem desenrolado papelada e tal, ainda não é SAF, vai ser, mas tem tudo para cair. Olha, gente, que pecado, hein? Bom, o Linense é o 13º com 14, tem esse jogo a menos em casa, com o Votuporanguense na quarta-feira. Rio Claro 12 e São Bento 10 estão na zona do rebaixamento e se enfrentam na última rodada. Aliás, vamos falar da última rodada agora, para a gente ficar uma coisa mais precisa. Veja bem, sábado que vem, no horário das 3 horas da tarde, aquele horário de calor infernal, 3 horas da tarde, todos os jogos acontecem. Próximo sábado, 8 de março, agora às 3 da tarde. E aí, você vai ter Portuguesa Santista e Votuporanguense. Portuguesa Santista precisando vencer, venceu, não cai mais. E o Votuporanguense, se ganhar na quarta-feira, vai chegar brigando por vaga. Se não ganhar, já não briga por mais nada, fica até mais fácil para a Portuguesa Santista. Juventus e o líder Primavera. Juventus precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para se classificar. O Primavera precisa vencer para terminar em primeiro. Então vale para os dois. Santo André e Linense. Santo André precisando vencer e contar com uma combinação para se classificar. O Linense, se vencer na quarta-feira, já não briga por mais nada, tanto fez como tanto faz. Pode até facilitar para o Santo André. Olha que jogo do desespero em Sorocaba. O Lanterna São Bento com 10, contra o Rio Claro, zona de rebaixamento com 12. Um vai cair aí.
Mas, se a Portuguesa Santista vencer e o Linense venceu ou empatou no meio de semana, os dois caem. Que tristeza, hein? Se pensar que foi ganhar a primeira partida agora, nesse último final de semana, da Ferroviária, tirando a Ferroviária do G8 e mesmo assim ficando na zona do rebaixamento. Que pena. Bom, 15 de Piracicaba e Taubaté. Para o 15, classificado, e para o Taubaté o empate vale a vaga. Então, importantíssimo para o Taubaté. Ferroviária e Grêmio Prudente. Quem vencer está classificado. O empate classifica o Grêmio Prudente. E a Ferroviária precisa vencer. Então, olha que jogo decisivo. E os dois podem até se classificar nessa rodada. Pode até se classificar os dois nessa rodada. Ituano e Capivariano. 2 times classificados. O Ituano, se fizer 25, pode ficar com a vice-liderança e tá na briga ali com o Capivariano, mas 2 times classificados é um jogo mais tranquilo. E São José e Oeste. São José com 19, Oeste com 20. Quem vencer está classificado. Quem perder, provavelmente pode ficar fora da zona de classificação. Olha como é importante. O empate vai classificar o Oeste, mas não o São José, a não ser que a Ferroviária perca. Prestem atenção como esse jogo é importante para os dois, São José e Oeste. Claro que eu vou acompanhar tudo isso no sábado e no domingão que vem, acabou a primeira fase, a gente já traz todo o rescaldo e o emparceramento. Primeiro com o 8º, segundo com o 7º, os clubes vão definir aonde querem jogar. É uma tendência que eles queiram jogar em casa, mas no regulamento desse ano, os 4 primeiros colocados têm o direito de escolher se eles vão fazer o primeiro jogo das quartas de final em casa ou fora. E eu vou falar tudo isso para vocês, certo? Homenageando minha querida Lusa Veneno, a portuguesa de desportos, eu me despeço e até o próximo domingo. Fique com Deus, até lá!